Aula número 6, pavimentos de concreto. No módulo 4, nós vamos ver um exemplo de dimensionamento. Vamos considerar, por exemplo, uma rodovia submetida ao tráfego mostrado na tabela, onde estão apresentadas as cargas por eixo simples, em toneladas em quilonewtons, eixo tandem duplo, eixo tandem triplo, e o número de repetições de cada eixo ao longo da vida útil do pavimento. Aqui no caso será uma vida útil estimada em 20 anos. Então, número de repetições de cada eixo desses, número total acumulado. Vamos considerar, por hipótese, que o subleito tenha um CBR igual a 10, a subbase seja uma brita graduada com 15 centímetros. O coeficiente de recalque do conjunto subleito e subbase pode ser obtido na publicação ET97 da BCP, no quadro 1, na página 19, que mostra para um CBR, um subleito de CBR igual a 10, se não houvesse subbase, o K seria igual a 49. Mas como há subbase, o K aumenta. Então, aqui estão as espessuras de subbase para a subbase de material granular, 10 centímetros, 15, 20, 30. Então, para o subleito com CBR 10 e uma subbase com 15 centímetros de material granular, o K, o coeficiente de recalque do sistema subleito subbase é igual a 58 megapascal por metro. Lembrando que esta publicação, ET97 da BCP, está no portal de EAD do IME, bem como todas as tabelas do PCA 84. Então, o coeficiente de recalque do subleito é igual a 58 MPa por metro. Vamos admitir que o concreto a ser utilizado tem um FCTMK de 5 MPa, que o fator de segurança das cargas é igual a 1,2, rodovias com tráfego de caminhões pesados. Vamos admitir que sejam usadas barras de transferência, então é sim. Acostamento do concreto, sim. E o período de projeto, 20 anos. Vamos então usar a planilha recomendada pelo PCA 84, preenchendo inicialmente os dados do projeto. FCTMK igual a 5, um K do sistema subleito subbase igual a 58, um fator de segurança das cargas de 1,2, barra de transferência sim, acostamento de concreto sim, período de projeto 20 anos. Solicitações dos eixos simples. Vamos transferir os valores dos eixos simples e o número de solicitações previstas, com o respectivo fator de segurança. Então, 127 vezes o fator de segurança 152 e o número de repetições 123,187, lá da tabela do tráfego. E assim os demais eixos. Lembrando que o recomendável é que se coloque os eixos em valor decrescente de magnitude, que nós vamos ver em seguida a razão disso. Começando pelo eixo mais pesado para o mais leve. Vamos copiar apenas até o eixo de 88 kN, com fator de segurança 106 e o número de repetições. Em seguida, nós temos que adotar uma espessura para a placa. Vamos verificar se a placa de 20 centímetros vai suportar os esforços do tráfego. Então, estimando-se a espessura da placa em 20 centímetros, vamos inicialmente determinar a tensão equivalente. Para a tensão equivalente de eixos simples, nós temos que consultar a tabela 5B do método. A tabela 5B apresenta para várias espessuras da placa e para vários coeficientes do recalque. Então, para uma placa de 20 centímetros, o valor da esquerda
é a tensão equivalente para eixo simples, o valor da direita é para eixo tandem duplo. Nós estamos no eixo simples. Então, para a placa com um K igual a 40, o valor é 1,46, e para um K igual a 60, o valor é 1,37. Como no nosso caso, o K é igual a 58, fazendo uma interpolação linear, vamos obter que a tensão equivalente vai dar 1,38. Então, a tensão equivalente vai ser de 1,38. Dividindo-se a tensão equivalente pelo FCTMK, que é igual a 5, obtemos o fator de fadiga 0,28. Com o fator de fadiga e com o valor da carga por eixo simples, nós vamos entrar no nomograma de fadiga e obter o número de solicitações admissíveis para esse eixo. Então, considerando um eixo de 152 kN e um fator de fadiga 0,28, então, eixo simples de 152, um fator de fadiga de 0,28. Ligando-se por uma reta, obtém-se o número de repetições igual a 300.000. Então, esta carga admite um número máximo de 300.000 repetições, mas ela não vai passar 300.000, ela vai passar 123.187. Então, ela vai consumir parte da fadiga. Dividindo 123.000 por 300.000, vamos obter, então, que este eixo vai consumir 41% da fadiga máxima permitida. O segundo eixo de 142 kN. Para o segundo eixo, 142, o mesmo fator de fadiga, obtemos 1.100.000 repetições da carga. Então, este eixo, ele pode passar 1.100.000, mas ele vai passar 479.000. Assim, ele vai consumir 43% da resistência à fadiga. O próximo eixo, 130 kN, 130 kN para o mesmo fator de fadiga, esse ponto já cai fora da curva. Em consequência, ele permite um número ilimitado de repetições. Ele não consome mais fadiga. Ele pode passar um número ilimitado. Em consequência, o consumo de fadiga é igual a 0. Se o eixo de 130 não consome fadiga, todos os eixos mais leves do que ele também não consumirão. Daí a razão de nós colocarmos em ordem decrescente. Então, os eixos inferiores não consumirão também fadiga. Vamos aos eixos tandem duplo. Preenchendo os valores do tráfego solicitante, valor do eixo vezes o fator de segurança e o número de repetições previsto. Tensão equivalente na tabela 5B, o valor da direita é a tensão equivalente para eixo tandem duplo. Então, para uma placa de espessura de 20 centímetros e um K do sistema igual a 40 é 1,26, para um K igual a 60 é 1,16. Como o nosso problema o K é 58, a nossa tensão equivalente é 1,17, que já está aqui. 1,17 dividido pelo FCTMK dá um fator de fadiga de 0,23. Vamos voltar ao nomograma, agora com os valores então. Eixo tandem duplo de 259 e um fator de fadiga de 0,23. 259 e 0,23. 259 agora é a coluna da direita, carga por eixo tandem duplo, 259, e um fator de fadiga 0,23. Este valor já cai fora do número admissível de carga. Logo, ele não consumirá fadiga. Ele pode passar um número ilimitado de vezes. Se ele pode passar um número ilimitado de vezes, todas as cargas menores do que ele também podem passar um número ilimitado de vezes. Não precisamos nem
consultar o nomograma. O eixo tandem triplo, como nós já falamos, ele é considerado, para fins de uso de nomograma, considerado como um eixo simples com valor de 1/3 da carga. Multiplicando-se o eixo tandem triplo pelo fator de segurança e dividido por 3, obtém-se o valor do eixo simples a ser considerado no nomograma. Fazendo isso para os demais eixos, transcrevendo os valores, nós temos então os eixos tandem triplo. Na tabela 5C, nós encontramos a tensão equivalente. Então, eixo tandem triplo, o valor da esquerda é sem acostamento de concreto, o valor da direita é com acostamento de concreto. No nosso caso, será com acostamento de concreto, então o valor estará entre 0,98 e 0,91. Para o nosso K do sistema igual a 58, vamos usar, então, por interpolação linear, uma tensão equivalente a 0,92. Tensão equivalente 0,92 em relação ao FCTMK igual a 5, dá um fator de fadiga de 0,18. Entrando-se no gráfico para eixo simples de 110 com fator de fadiga 0,18, então 110 com 0,18, 110 com 0,18, nos dá um número ilimitado de repetições. Em consequência, os eixos tandem triplo não consumirão fadiga. Se o de 110 não consome, os inferiores também não consumirão. Somando-se todo o consumo de fadiga, chegamos a 84,61%. Logo, este pavimento de 20 centímetros atende aos requisitos de fadiga. Vamos ver se ele atende aos requisitos de erosão. Inicialmente, vamos ver o fator de erosão. O fator de erosão é obtido na tabela 7B. Tabela 7B, para eixo simples, é o valor à esquerda e tandem duplo à direita. Lembrando que esta tabela 7B é para juntas com barra de transferência e acostamento de concreto. Para outras condições, se não for usado barra de transferência ou se o acostamento não for de concreto, a tabela será outra. Então, para eixo simples, o valor varia de 2,4 a 2,37. Para um K igual a 58, nós estaremos aqui, por exemplo, com 2,38 ou 2,37. 2,37 de fator de erosão. Vamos direto para o gráfico. Eixo simples de 1,52 para fator de erosão 2,37, 152 para 2,37 nos dá 800.000 repetições. Então, esse eixo pode passar 800.000. Como ele vai passar 123.187, ele vai consumir 15,4% da erosão. O segundo eixo, de 142 kN para mesmo fator de erosão. Então, 142 kN para o mesmo fator de erosão vai nos dar 1.300.000 repetições. Então, este segundo eixo poderá passar 1.300.000 repetições. Mas ele vai passar só 479, em consequência, ele vai consumir 36,85%. Próxima carga, 130 kN. 130 kN poderá passar 3 milhões de repetições. Esta carga poderá passar 3 milhões, mas vai passar 520.000. Então, ela vai consumir 17,74. E assim sucessivamente, para uma carga de 118,
o valor obtido será 11 milhões e assim sucessivamente. Para eixo tandem duplo, esta mesma tabela 7b nos dá o fator de erosão. Então, é o valor da direita para uma placa de 20, varia de 2,51 a 2,44. Então, para um K igual a 0,58, vamos utilizar 2,45. Para uma carga de 259 e um fator de erosão de 2,45. 259 e 2,45. Para eixo tandem duplo, valor da direita, para 2,45, vamos obter 1.300.000 repetições. Então, este eixo poderá passar 1.300.000 repetições. Como ele vai passar 136.875, ele consumirá 10,53% de fadiga. Repetindo a mesma operação para as demais cargas, nós vamos chegar a esses valores. Para eixo tandem triplo, o fator de erosão está na tabela 8b. Então, tabela 8b para eixos tandem triplo com barra de transferência. O lado esquerdo é sem acostamento de concreto, o lado direito é com acostamento de concreto. Então, no nosso caso, é com acostamento de concreto, o valor varia de 2,5 a 2,59. Interpolando, 2,51. Entrando no gráfico de erosão com eixo simples 110 e fator de erosão 2,51, nós vamos obter 3 milhões de repetições. Repetindo o mesmo raciocínio para as demais cargas, vamos obter esses valores aqui. Somando-se o consumo de erosão, nós chegamos ao valor de 163,19, ou seja, ultrapassou 100%. Este pavimento não passou pelo critério, sob o critério de erosão, e deverá ser aumentada. A espessura do pavimento deverá ser aumentada. Eu recomendo a todos os alunos que refaçam este exercício, aumentando a espessura do revestimento para 21 centímetros e verificando se ele é aprovado em erosão, já que para fadiga ele já está aprovado. Basta verificar se em erosão ele passa. O método de dimensionamento da Asto, que é de 1993, ele é resultado da famosa pista experimental da Asto de 1960. Lá na pista experimental, eles fizeram um pavimento com 20 centímetros de espessura, uma placa de concreto, sobre um subleito com K igual a 0,7. Sobre esse pavimento, eles aplicaram 1,1 vezes 10 a sexta repetições do eixo padrão. Em função das observações dessa placa, eles deduziram uma equação de dimensionamento do pavimento. Nessa equação, D é a espessura procurada da placa, W é a solicitação do tráfego, é o N pelo método da Asto, W18, lembrando que 18 mil libras, o eixo padrão, então este W é o N da Asto, número de repetições da carga de 18 mil libras, ZR e S0 são parâmetros estatísticos, confiabilidade e desvio padrão. Delta PSI é a perda de serventia, lembrando que a Asto usou como parâmetro de degradação do pavimento a perda de serventia. Então, este delta PSI é a perda de serventia que nós estamos admitindo, permitindo que ocorra no pavimento. Então, o projetista vai assumir um valor, uma perda de serventia igual a 2, 2,5, 3, ou logo que seja. Então, os parâmetros dessa equação
W18 é o número de repetições do eixo padrão de 18.000 libras, que é o N da hasto. R e S0 são fatores estatísticos, confiabilidade, desvio padrão. O K é o módulo de reação do subleito, coeficiente de recalque. A perda de serventia, delta PSI. J é um coeficiente de transferência de carga entre as juntas. Existem os valores já que o método define, se a junta é induzida ou se é uma junta de concretagem, o valor de J difere. E CD é um coeficiente de drenagem do subleito. Observando-se, então, substituindo esses valores, obtém-se o dimensionamento pelo método da haste. Nós não vamos nos aprofundar, tendo em vista que no Brasil o método mais usado é o do PCA 84. Com isto, nós concluímos o quarto módulo.